Boa noite, meu nome é Raquel e eu vou iniciar aqui o vídeo de apresentação das questões, referentes ao assunto da primeira prova, ok? Então, a primeira questão pergunta o que é o potencial hídrico e como essa variável ela vai estar influenciando na captura e absorção de água nas plantas, tá? Primeiramente, vamos entender o que é esse potencial hídrico. O potencial hídrico, no caso, nada mais é do que uma medida, da energia potencial das raízes da água em um sistema, onde vai determinar a direção e a taxa de movimento da água, sendo representada pela letra grega, esse Wzinho aí. Então, o PCW, que a gente chama de PC, PCW. Então, de uma forma geral, a água ela vai fluir de áreas, no caso de maior potencial, para áreas de menor potencial. Lembra que eu falei que ela vai estar determinando a direção e a taxa de movimento? É isso. Então, ela é determinada através dessa fórmula, o PCW, vai ser igual ao potencial osmótico mais o potencial de pressão, mais o potencial gravitacional, mais o potencial matricial, certo? Sendo que o potencial dissoluto, no caso osmótico, são dissolvidos na água, no caso, eles vão estar reduzindo a energia livre presentes na água, diminuindo assim o seu potencial. O de pressão, a gente vai lembrar a respeito das células quando elas estão túrgidas, quando elas estão cheias, Elas vão apresentar uma pressão naquela parede celular ali. Então, isso daqui é um exemplo de potencial de pressão. O potencial gravitacional, ele é quase que insignificante em raízes ou até mesmo em folhas. É mais significativo em plantas, em árvores altas. E o matricial é quando a gente fala de substâncias que são insolúveis, tá? Então, quando esse PCW, no caso do solo, ele for maior que, por exemplo, das raízes das plantas, a gente vai acontecer um processo chamado de osmose, e essa variável que eu acabei de falar, ela pode estar ajudando tanto na captação, na captação, como também nas diferenças entre esses potenciais hídricos, indicando sempre o quê? Um sentido, Lembra que eu falei que tem um sentido, uma direção, Então, vai estar sempre indicando esse sentido. Sempre no caso do maior para o menor potencial, certo? Então, assim, de uma forma geral, esse PCW, no caso, o potencial hídrico do solo, da planta e da atmosfera, eles vão estar desempenhando um papel importante, quando se fala a respeito da absorção e da captação de água. Por exemplo, a planta, ela só vai conseguir, por exemplo, absorver a água se esse PCW, potencial hídrico do solo, ele for maior que o da planta, Se acontecer o contrário, por exemplo, o PCW do solo, for menor que o da planta, ela vai acontecer uma espécie de estresse hídrico, No caso, vai resultar o quê? No murchamento das folhas e também até mesmo a planta morrer, certo? E aí a gente vai para a segunda questão. O que são nutrientes, o que são nutrientes essenciais, na realidade, e explicar, no caso, os critérios que vão estar definindo o nutriente para ser considerado essencial. Primeiramente, ele é essencial por quê? Um elemento é considerado essencial quando ele é necessário para a sobrevivência. No caso, para as plantas, ele é essencial para o seu crescimento, para a sua reprodução, para continuar o seu ciclo de vida. Então, nesse caso, ele é considerado essencial porque, por exemplo, sua ausência ele causa anormalidades severas no seu crescimento, na reprodução vegetal, podendo impedir, como eu falei, inclusive, completar o seu ciclo de vida. Então, se elas recebem, no caso, esses elementos, como a água, a energia solar, elas podem estar o quê? Sintetizando, todos os compostos de que necessitam para o seu crescimento normal, entendeu? Então, esses podem, no caso, são tanto os macronutrientes como os micronutrientes, entendeu? E aí a gente tem o quê? Os macronutrientes, eles podem ser representados pelo potássio, pelo cálcio, pelo magnésio, pelo fósforo, o enxofre, o silício,
isso macro, né? Os micronutrientes, eles são representados, no caso, pelo cloro, pelo ferro, pelo boro, o manganês, deixa eu ver o que mais, o sódio, o zinco, cobre, o níquel, certo? E a gente vai ter o quê? A gente deve se atentar da seguinte forma: o hidrogênio, o carbono e o dióxido de carbono, e o hidrogênio, o carbono e o oxigênio, eles são considerados nutrientes minerais. No caso, eles são obtidos principalmente da água ou do dióxido de carbono. E aí a gente vai para a terceira questão, que é a transpiração, e como esse processo ele pode ser influenciado pelas condições ambientais, né? Vamos lá. Primeiramente, transpiração. É um processo que pode ocorrer principalmente nas folhas, né? Através dos estômatos, onde a água ela evapora para a atmosfera, e esse processo ele é condicionado por uma diferença de disponibilidade da água entre a folha e o atmosférico, certo? Vamos entender melhor esse processo. Por exemplo, você lembra dos estômatos? Então, os estômatos eles possuem pequenas aberturas, né? No caso, às vezes são assim, os estômatos. Pequenas aberturas que são as células guardas, né? Que tem o poder o quê? De regular e controlar o movimento da água. Então, por exemplo, à medida que a água é absorvida pelas raízes da planta, ela é transportada para cima, no caso, através do xilema. Lembra do xilema? Então, ele vai, no caso, agir como uma espécie de tubulação, né? Ele vai mover a água e os nutrientes das raízes para as folhas, certo? Então, quando a água ela atinge as folhas, né? Ela vai, digamos que, ela evapora, no caso, quando ela atinge as folhas, né? Ela vai evaporar, no caso da superfície das células dentro da folha, ela vai evaporar da superfície das células dentro da folha e vai estar difundindo-se, no caso, através dos estômatos, entendeu? Então, nesse caso, tanto nos estômatos como também no ar como vapor d'água, certo? Então, assim, em geral, ela é muito importante para que haja o crescimento e a sobrevivência das plantas, né? Lembra que eu falei a questão dos nutrientes que eles são essenciais, né? Tanto para o seu crescimento como para o desenvolvimento, para ela continuar o seu ciclo de vida, né? Isso. Então, a transpiração também é importante para justamente acontecer o crescimento e a sobrevivência das plantas, porque vai permitir o quê? Que transportem o quê? Água e nutrientes para seus tecidos, né? Então, assim, ele é influenciado também pelas condições ambientais. E quais são elas? Através da luz, que pode atuar de forma direta e indiretamente. Direta, como eu falei, os estômatos eles estão associados a esse processo de transpiração, né? Então, a abertura dos estômatos e indiretamente seria, no caso, a radiação luminosa, que vai estar aumentando aí a temperatura, certo? Desculpa. E a temperatura, ela aumenta aí, no caso, tem um aumento da evaporação da água, né? Porque vai estar aumentando a temperatura e, consequentemente, vai aumentar a evaporação da água e também a influência, no caso, da abertura dos estômatos e a influência da abertura dos estômatos. E temos o CO2, a umidade do ar, né? Que a umidade do ar, a gente vai ter a seguinte proporção: quanto maior for a umidade, menor será a taxa de transpiração. A gente vai ter essa proporção aí. E aí a gente vai ter também a questão da disponibilidade de água, que a disponibilidade de água vai estar associada à transpiração. Por exemplo, se a transpiração for maior, né? Será maior, quanto mais a transpiração, no caso, sendo maior, vai ser elevada, no caso, a quantidade de água disponível naquela planta, entendeu?
E aí a gente tem os ventos também, porque os ventos ele causa aí a remoção do vapor d'água, né? Mas quando você tem um vento muito forte, no caso os ventos fortes, vai acontecer o que? Vai acontecer o fechamento dos estômatos, entendeu? E vai estar reduzindo, no caso, acontecendo a redução da transpiração. E a gente também tem a umidade do solo, que, por exemplo, o solo está seco, né? Então a planta ela vai acontecer o que? Uma transpiração, como forma de conservar a água, né? Então acontece o quê? Porque o fechamento dos estômatos acontece aí o fechamento dos estômatos para justamente evitar essa perda de água, né? Porque tá tendo a umidade do solo, né? Isso, e assim vai reduzir, consequentemente, também a transpiração, certo? Então, basicamente é isso. Obrigada e boa noite.